Escuta esse som aí. Olá, tudo bem? Esse é um som que é característico, né? Acho que todo mundo já ouviu, né? Todo mundo já assistiu na televisão uma corrida de Fórmula 1 e esse som é um som bastante conhecido. Em referência a isso, nossa aula hoje vai tratar de ondulatória, né? É um conteúdo que está lá no segundo ano do ensino médio e a gente vai, entre outros casos, entre outros fenômenos, tratar do chamado efeito Doppler, o efeito que dá essa característica do som que a gente ouve aí na passagem de um carro, né, no caso do Fórmula 1, pelos boxes ali, pela galera que está assistindo a corrida, né? Para a gente começar o nosso conteúdo, sempre a gente começa com definição. Olha lá. O que é ondulatória? Ondulatória é o ramo da física que estuda os fenômenos relativos às ondas, né? E o que são ondas? Ondas são perturbações que se propagam transportando energia sem que haja transporte de matéria. Acompanha aqui comigo esse visual aqui. O que a gente tem aqui na frente? A gente tem uma rolha feita de cortiça, que está num líquido e vem em direção a essa rolha uma onda. Você repara que quando a onda passa pela rolha, a rolha não se move lateralmente, ela se move só para cima e para baixo. Essa é a definição de onda. Onda é uma perturbação no meio, o meio aqui é o meio líquido, e essa perturbação carrega energia, mas não carrega matéria. Por isso que a cortiça, ela acaba só saindo do lugar, mas só na vertical, ela não se movimenta na horizontal. Essa é a característica de uma onda, transportar energia, mas não transportar matéria, certo? A gente começa justamente com essa definição que é a base do processo. Todo fenômeno ondulatório precisa dessa noção para ser trabalhado, ok? Bom, quando a gente trabalha a ondulatória, a gente precisa perceber que de cara a gente precisa trabalhar os determinados tipos de onda. Nem toda onda é igual, né? Tem ondas que se propagam de uma forma, tem outras que se propagam de outra forma, e para iniciar a gente tem que ter essa noção da distinção dos tipos de onda, né? Observa aí. Nós temos um tipo de onda que a gente chama de onda mecânica, que se caracteriza pelo som. Esse som que você está escutando agora é num formato mecânico, que quando se propaga pelo ambiente, precisa da matéria para se propagar. A onda mecânica se propaga por vibração de matéria, diferente da chamada onda eletromagnética, cujo representante é a luz. A luz, ela caminha no espaço sem precisar de matéria, no vácuo. Então a onda eletromagnética, ao contrário da mecânica, não precisa de material para se propagar. Essa é a grande diferença entre cada uma das ondas, certo? Todas as duas, repetindo, são ondas, mas cada uma se propaga de uma maneira diferente, dependendo do ambiente. Aquela ideia que a gente vê filme de ficção científica, né, de conquista espacial, Guerra nas Estrelas, que as naves lá estão lutando uma com a outra, e a gente ouve explosão, vê a explosão, ver tudo bem, mas ouvir não está correto. Por quê? Porque o som é uma onda mecânica e não se propaga no vácuo. Agora, a luz que a gente vê, um laser, uma explosão, tudo bem, porque a luz é uma onda eletromagnética, ela consegue se propagar onde não tem matéria, certo? Essa é uma diferença básica, mas muito importante, que a gente vai precisar na nossa sequência aí, ok? Acompanhe o próximo slide. Para a gente começar a adentrar mais ao conceito de ondulatória, a gente precisa de algumas definições que são importantes. E a primeira definição é a chamada definição de período. O que é o período? O período é um tempo necessário para que uma onda percorra um ciclo completo e esse período é dado em segundos. Outra definição importante é a chamada definição da frequência, que corresponde ao número de ciclos por unidade de tempo, que é dado em hertz. Bom, quando a gente fala sobre esses dois termos, período e frequência, eles se relacionam por uma equaçãozinha que é uma relação direta, que a frequência é inversa do período ou o período é inverso da frequência. Porque pela definição, vou voltar aqui no slide anterior, se você reparar, período é um tempo para uma volta, um ciclo. E frequência é o número de ciclos num tempo. Então, essa ideia faz com que um conceito seja o inverso
do outro. O período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Bom, acompanha aqui no slide que a gente, aqui, com esse desenho, tem um pouco mais de noção que ele trata ali na definição como sendo ciclo, né? Aqui eu estou demonstrando uma onda chamada onda transversal, aquela onda em cordas, que a gente está mais acostumado a ver, onda no líquido, né? A gente provocar uma perturbação numa corda, por exemplo, esticada, e a gente vê a formação dessa ondinha. Nessa situação, a gente compreende como sendo um ciclo completo, uma volta completa da onda, quando ela começa o seu movimento e quando ela termina. Essa linha pontilhada, chamada o eixo principal, a perturbação que a corda vai sofrer vai fazer com que essa corda chegue num ponto máximo, a gente chama de crista da onda, que é coisa de surfismo, a gente já está acostumado com esse nome, e ela vem para um ponto de mínimo, ponto mais baixo, que a gente chama de vale ou depressão. Quando ela passa por uma crista, passa por um vale e volta para a situação inicial, a gente diz que ela completou um ciclo. Nesse processo, enquanto a energia se propaga pelo material, no caso aqui a corda, a gente tem que a distância entre duas cristas ou dois vales é sempre a mesma. A gente chama isso de comprimento de uma onda. Que a gente tem o símbolo lambda, né? Também a energia que você põe na onda faz com que essas ondinhas sejam maiores ou menores. Esse maior ou menor, a gente dá o nome de amplitude da onda. Então, quando a gente põe muita energia na onda, aqui a gente vê o tsunami. Por que o tsunami, por exemplo, lá na Ásia, o estrago é muito grande? Porque as ondas são muito grandes e essas ondas grandes é em virtude de ter alta energia colocada em jogo. Então, essa energia grande que aparece faz com que dê aquele desastre todo. Isso tudo em virtude dessa chamada amplitude. Bom, agora voltando um pouquinho à definição de período e frequência. Período é o tempo que leva para fazer uma volta dessa aqui, ó. E frequência é quantas voltas dessa aqui eu consigo num tempo. Se eu tenho alta frequência, eu tenho várias dessas ondinhas acontecendo num determinado tempo. Baixa frequência, eu tenho poucas ondinhas dessa num determinado tempo. Certo? Agora, perceba que quanto maior a frequência de uma onda, quanto mais ondinhas aparecem aqui, menor essa distância que a gente chama de comprimento de onda. Isso aí a gente até vai detalhar melhor mais para frente. Ok? Sequenciando aí, quando a gente trabalha com ondulatória, é muito necessário a gente perceber que, matematicamente, a gente precisa expressar essa movimentação da onda, da perturbação por um meio. Né? No exemplo, agora há pouco eu falei uma corda. Então, a energia que se propaga dentro da corda, ela precisa ser matematizada. A movimentação dessa energia eu preciso colocar em termos matemáticos. E eu faço isso segundo a chamada equação fundamental da ondulatória. Acompanha aqui comigo. Todo movimento ondulatório, ele é um movimento que a gente chama de uniforme. As ondas se propagam sempre da mesma forma, dentro do mesmo material. Isso faz com que eu possa aplicar essa equação simples lá da cinemática. ΔS por ΔT, uma equação básica, né, de velocidade média lá da cinemática. Bom, se eu compreendo que quando a onda faz uma volta, ela percorre um ΔS, que a gente chama de comprimento de onda, dado no desenho anterior, e o tempo que leva para ela fazer uma volta é o período, por definição, eu tenho que, em virtude de termos ondulatórios, a expressão da velocidade assume a razão entre lambda e período. Ou seja, eu divido lambda sobre período para dar velocidade. Mas como período e frequência são inversos, eu posso também expressar em termos de frequência, certo? Então, eu posso tanto trabalhar com período quanto com frequência, mas geralmente a gente trabalha mais nesse formato, o chamado V lambda F. Lambda é comprimento de onda, F frequência e velocidade V. Um detalhe importante bem aqui, ó, que cabe ressaltar muito fortemente. A frequência de uma onda depende da fonte. Por exemplo, se eu estico uma corda e eu começo a balançar o braço, eu determino a quantidade de ondinhas que vão aparecer na corda. Se eu fizer isso mais rápido, obviamente vai aparecer mais ondinhas. Isso quer dizer que o número de ondinhas é o que a gente chama de frequência. Quem está fazendo isso? A minha mão. Eu sou a fonte. Então, se a fonte modificar, beleza, modifica a frequência da onda, que é o número de ondinhas. Mas se a minha frequência aqui permanecer sempre a mesma, o número de ondas é o mesmo. Então, a frequência depende de quem faz a onda acontecer. No caso, a gente chama de fonte. A velocidade, por
nesse caso, ela depende não da frequência, ou melhor, não da fonte, mas do material. Ou seja, se eu tiver um material bastante denso, com muitas moléculas, se for som que eu estou atravessando por dentro desse material, ele vai andar com uma certa velocidade. Mas, se eu tiver menos moléculas, essa velocidade vai ser outra. Onde tem mais dificuldade ou menos dificuldade, a onda vai se propagar mais facilmente ou menos facilmente. Isso quer dizer que o material faz a dependência na velocidade da onda por dentro do meio. Então, a velocidade depende do meio, enquanto a frequência depende da fonte. É uma coisa que a gente vai depois necessitar. Outra ideia também que a gente precisa muito, em virtude do Enem, são os chamados fenômenos ondulatórios. O primeiro deles é a reflexão. Reflexão, de maneira bem simples, é o som bate e volta. Você olha pelo desenho ali, que o menino ali dá um grito, o som vai, bate no paredão e devolve. Isso é o que a gente costumeiramente chama de eco. Então, de uma maneira bem simples, reflexão é isso. O som vai, bate no obstáculo e retorna. O eco não acontece assim, que a gente perceba em qualquer situação. Um eco sempre acontece. Sempre que uma onda bate no obstáculo, a onda volta. Mas a gente percebe esse retorno só em algumas condições específicas. Essa condição faz com que um eco só possa ser percebido a partir de 17 metros. É uma continha que se faz a respeito de um fenômeno que a gente tem chamado persistência auditiva, que faz com que um som possa ser percebido após o outro, só com um intervalo de tempo no mínimo de 0,1 segundos. Então, quando a gente trabalha matematicamente, a gente consegue chegar nesse valor de 17 metros para o mínimo em que possa acontecer um eco, tá certo? O eco, então, é um exemplo de reflexão em que o som vai, bate no obstáculo e volta. Outro exemplo que também a gente pode citar é o exemplo do sonar, né? De um radar. O sonar que a gente, por exemplo, pode usar para detectar algo dentro de um lago, dentro de um oceano, emite uma onda, bate nesse algo, e ao retornar a gente consegue fazer uma ideia do que tem lá embaixo. Outro exemplo também que a gente não pode esquecer é a situação de exames de, por exemplo, para verificar sexo do bebê, né? Para essa situação, a gente faz o exame com ondas, né? A ultrassonografia. Então, essa onda vai, bate lá no neném, devolve e a gente consegue ter um perfil do que está lá dentro. Então, essa situação também é tudo por reflexão de ondas, certo? Outro fenômeno que a gente tem, um detalhe aí, a gente não pode esquecer que na reflexão nenhuma característica da onda se altera. Ou seja, nem velocidade, nem comprimento de onda e nem frequência vai alterar quando a gente trabalhar com a reflexão. Outro fenômeno ondulatório que é bastante importante é a refração. De uma maneira bem simples, o som bate e ele atravessa, ele passa o material. Nessa condição, na refração, a velocidade e comprimento de onda se alteram, a frequência não. Como é que acontece a refração? Por exemplo, se você estiver fora de uma piscina e você fala, uma outra pessoa que está dentro da água, dentro da piscina, consegue te ouvir. Se você está fora de uma casa, tem uma janela, tem uma pessoa lá dentro da casa, você fala, a pessoa te ouve. Ou seja, o som consegue atravessar materiais. E quando isso acontece, a gente chama de refração. Perceba que a fonte que gera o som continua a mesma, mas na hora da mudança de material, quando o som sai de um material e passa para outro, tem alteração de alguma coisa. Se mudou o material, tem alteração da velocidade. E se tem alteração da velocidade, tem alteração no lambda também com o comprimento de onda. Mas a frequência, que é da fonte, não muda, certo? Outro fenômeno que a gente precisa tomar cuidado é o fenômeno da difração, que é a possibilidade de uma onda contornar o obstáculo. Olha pelo desenho ali, pela imagem, que o carro A vem numa rua. O observador O, ele não enxerga o carro, mas ele consegue ouvir o carro chegando, porque o som consegue fazer essa volta aí, essa chamada difração, consegue contornar um obstáculo. Outro fenômeno também que é bastante importante, e vira e mexe é cobrado, em vestibular, no Enem também, é a ideia da ressonância. Ressonância significa vibrar junto. Olha para o desenho aqui, por favor. Você tem a situação de ter uma pessoa, ela está cantando, e essa pessoa, com o cantar, consegue quebrar uma taça de cristal. Como que funciona isso? Qualquer corpo que você pode imaginar, qualquer um, ele tem uma vibração interna natural. Porque os elétrons giram ao redor do núcleo e essa vibração é natural de cada corpo, é característica de cada corpo. Se por acaso você conseguir jogar um som sobre esse material
e esses dois sons conseguirem ressoar juntos, ou seja, vibrarem juntos, essa amplitude do som vai aumentar, a energia que vai estar ali colocada vai aumentar, isso pode até fazer um colapso do corpo, que é o que acontece com a taça aqui, ó. A vibração interna fica tão grande que o corpo não consegue ficar estável e ele quebra. Para dar uma ideia sobre essa situação, vou colocar um vídeo aqui para você analisar rapidinho, né? E eu vou fazer uns comentários em cima para a gente ver uma situação em que isso aconteceu, até uma coisa bastante grave. Acompanhe aí, por favor. Bom, essa situação é o que a gente chama de aplicação da ressonância numa ideia real, que é chamada ponte de Tacoma. Você percebe aí? Esse é um vídeo da década lá de 40, é um vídeo que está colorido artificialmente, mas mostra a situação de que num determinado dia, essa ponte, pouco tempo depois de ser inaugurada, ela é suspensa. Um dia começou a ventar demais, essa ventania entrou em ressonância com a vibração natural da ponte, essa ressonância começou a fazer a vibração aumentar, 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 chegou uma hora que a ponte não aguentou e ela veio, ela derrubou mesmo, caiu mesmo, tá certo? Tudo em virtude da ressonância. Essa vibração que foi se acumulando e foi se adicionando, a energia posta ali na situação ficou tão grande que o sistema não aguentou e entrou em colapso, certo? Então você repara que a gente tem a situação da ressonância ali fortemente, né, exemplificada, porque a vibração natural da ponte, que é uma ponte suspensa, por um acaso, entrou em ressonância com a vibração do vento, que um dia ali começou a soprar, passou o dia inteiro acumulando essa vibração até que uma hora não aguentou e ela se demoliu toda, certo? Você percebe isso às vezes também na sua casa. Passa um carro na rua com som alto, às vezes as suas janelas vibram. É a ressonância acontecendo. Você liga um aparelho de som e na mesma sala que tem o aparelho de som tem um violão, por exemplo. Às vezes você desliga o aparelho de som e as cordas do violão estão vibrando. Isso é ressonância também. É uma vibração conjunta que começa a partir da semelhança entre frequências dos dois corpos, certo? É natural. Outro fenômeno que é bastante importante a gente detalhar é o chamado efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? É a alteração aparente da frequência em virtude do movimento relativo. Atenção! Quando você tem aproximação de uma fonte em relação a um observador, e essa fonte está emanando som, para nós, a gente tem a noção de que o som fica mais agudo. E quando esse corpo se afasta da gente, a gente tem a noção de que esse som fica mais grave. Para ilustrar isso, um novo videozinho para você ver a situação e no retorno a gente comenta. São 3 vídeos e em cada um deles a gente tem a ideia de o efeito Doppler aparecendo. O que é efeito Doppler? Né? Para a gente ser bem simples na situação. Quando você tem um observador, no caso um ouvinte, e você tem uma fonte de som, e esses dois eles têm movimento relativo, ou seja, o observador parado e a fonte se aproximando, o observador parado, a fonte se afastando. Os dois se aproximando, os dois se afastando. Quando a gente repara essa situação, a gente percebe que o observador, ao ouvir o som, ele nem sempre ouve o som na frequência exata que o som está sendo emitido. Em virtude dessa movimentação, a gente ouve diferenças no som. Lembra que o primeiro áudio que eu coloquei logo no início da aula, a gente tinha a situação da Fórmula 1, do carro de Fórmula 1, enquanto ele passa na frente do observador, da plateia que está assistindo, o som ele vem de mais agudo e passa até mais grave. Mais agudo na aproximação e mais grave no afastamento. Os vídeos mostram isso, que quando a pessoa está parada e a fonte vem se aproximando, buzinando, a gente vê essa situação. Começa o som mais
agudo, ele passa a grave. Quando a filmagem é feita dentro do carro que buzina, você não ouve diferença na buzina, porque os dois, tanto o observador quanto a fonte, eles estão juntos, relativamente eles estão juntos. Agora, quando os dois corpos estão em movimento, você novamente repara essa diferença. A gente chama aí nesse caso uma frequência aparente. A gente acha que o som tem essa variação de frequência, mas na verdade não. Essa variação só acontece em virtude da movimentação, tá certo? Essa situação é uma situação comum do dia a dia que pode ser abordada na prova também, certo? Só para reforçar, volta para o slide ali, né? E a gente coloca lá, ó, aproximação, o som é mais agudo. Afastamento, o som é mais grave. Presta bem atenção nesses duas ideias, porque isso aí é a base do efeito Doppler. Bom, vamos começar a fazer questões a respeito disso, né? Aplicação 1 dessa ideia de ondulatória. As ondas eletromagnéticas, como a luz visível, e as ondas de rádio viajam em linha reta em um meio homogêneo. Então, as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançariam a região amazônica do Brasil por causa da curvatura da Terra, porque veja que ele falou que as ondas andam em linha reta. Entretanto, sabemos que é possível transmitir ondas de rádio entre essas localidades devido à ionosfera. Com a ajuda da ionosfera, a transmissão de ondas planas entre o litoral do Brasil e a região amazônica é possível por meio da... Então você vê que essa situação, ele trata da seguinte ideia, de você ter a transmissão saindo, a fonte lá da região litorânea e um receptor está lá na parte amazônica. Essa movimentação da onda de um ponto para outro, como é possível se a onda sempre anda em linha reta? A explicação é que a ionosfera faz esse processo. A onda vem, bate na ionosfera e é refletida de novo para o receptor, no caso da Amazônia. Essa situação é uma situação de aplicação de fenômeno ondulatório, em que a onda saiu de uma fonte, bateu no obstáculo e foi repetida, vamos dizer assim, para um receptor. Nesse caso, o fenômeno ondulatório, bem simples, é o fenômeno da reflexão, aquele fenômeno que a luz, ou melhor, a onda bate, pode ser luz também, é claro, mas a onda bate e retorna para o mesmo meio sem alteração de características. Então, quando a gente volta para o slide e vê as respostas, a gente tem lá, letra A, interferência. Interferência é quando uma onda interfere na outra, o nome já disse. B, refração, quando a onda atravessa. C, difração, quando a onda transpõe um obstáculo. D, ressonância, quando elas vibram juntas. E E, reflexão, resposta correta, reflexão. Bom, uma segunda aplicação da situação diz assim: ao contrário dos rádios comuns, AM ou FM, em que uma única antena transmissora é capaz de alcançar toda a cidade, os celulares necessitam de várias antenas para cobrir um vasto território. No caso dos rádios FM, a frequência de transmissão está na faixa dos megahertz, onda de rádio, enquanto para os celulares a frequência está na casa dos gigahertz, que são as micro-ondas. Quando comparado aos rádios comuns, o alcance de um celular é muito menor. Considerando-se as informações desse texto, o fator que possibilita essa diferença entre propagação das ondas de rádio e as de micro-ondas é que as ondas de rádio são... Bom, então o que ele quer que a gente analise? A diferença de recepção e de propagação de uma onda de rádio e de uma onda de celular. Onda de rádio vai mais longe, onda de celular não vai. Então essa diferença é que ele quer que a gente analise nas alternativas. Acompanhe ali a letra A. As ondas de rádio são facilmente absorvidas na camada da atmosfera superior conhecida como ionosfera. Se a onda de rádio, percebe ali o comentário, se a onda de rádio fosse absorvida, ela não poderia ser transmitida. Ia chegar na ionosfera, não ia acontecer a reflexão, que foi o caso da questão anterior, e a gente não teria a reflexão, não teria a transmissão. Então está errado. Letra B. As ondas de rádio são capazes de contornar uma diversidade de obstáculos, como árvores, edifícios e pequenas elevações. Bom, essa é a situação que a gente tratou como sendo a difração, o contorno de obstáculos. As ondas de rádio podem fazer isso e esse item está correto. Letra C. As ondas de rádio são mais refratadas pela atmosfera terrestre, que apresenta maior índice de refração para as ondas de rádio. Bom,
Refratadas quer dizer que as ondas são atravessadas, elas passam a camada da atmosfera. E não pode acontecer isso, porque se elas fossem atravessadas, se elas passassem, elas iam se perder pelo espaço afora, a gente não ia ter recepção. Então está errado. Letra D. São menos atenuadas por interferência, pois o número de aparelhos que utilizam ondas de rádio é menor. Mesmo que você não conseguir entender o que é menos atenuadas por interferência, você já sabe que está errado, por quê? O número de aparelhos que utilizam ondas de rádio é menor do que os celulares, não dá para a gente fazer essa análise. É muito relativo, então um item que está errado também. E para finalizar, letra E, as ondas de rádio são constituídas por pequenos comprimentos de onda que lhes conferem um alto poder de penetração em materiais de baixa densidade. Aqui a gente precisa fazer um comentário mais forte. Fala que as ondas de rádio têm um pequeno comprimento de onda. Bom, quando a gente fala na comparação entre onda de rádio e celular, a gente viu que a onda de celular tem uma vibração maior, porque a frequência é maior, gigahertz. A gente viu que onde a frequência é maior, o comprimento de onda é menor. Então, quem tem menor comprimento de onda aqui são as ondas de celular, por conta da frequência maior. Lembra das ondinhas. Quanto maior o número de ondinhas, menor a separação entre cada uma delas. Então, o comprimento de onda da onda de celular é menor do que a onda de rádio. Bom, então, para finalizar, resposta correta, letra B, capaz de contornar uma diversidade de obstáculos como árvores, edifícios e pequenas elevações. A gente chama isso de difração. Bom, lembrando, mais uma vez, que se você, para essa aula ou para qualquer outra aula, você tiver dúvidas, acessa lá o site, né, o nosso site, www.acessosponteiros.com.br, resolva a dúvida, sane dúvida, reveja a aula, né, entenda bem o processo, porque assim você vai conseguir assimilar melhor, certo? Bom, nossas próximas aulas vão dar continuidade à parte do segundo ano do ensino médio, a gente vai trabalhar com óptica, próxima aula, né? E a gente, a partir daí, a gente vai conseguir ter um fechamento da parte de primeiro e segundo ano do ensino médio. E no final, nas últimas aulas, a gente vai trabalhar só matéria de terceiro, que é a parte de eletricidade, certo? A gente fica por aqui por hoje, um abraço, até mais.